Olá, bom dia, meus queridos alunos do 8º ano, tá? Sei que é uma situação aí diferente, tanto para vocês quanto para nós, né, professores, tá? Como eu falei, eu estudei para ser professora, não atriz, né, tá? Então, gente, a gente vai improvisando, vai fazendo as coisas do jeito que dá, né? Então, o momento agora que a gente, né, viu a necessidade de ter esse contato com vocês é através dessas videoaulas, para vocês não ficarem tão dispersos, esquecer um pouquinho do conteúdo, né? Para estar se exercitando aí um pouco, né? Claro que não com aquela carga que vocês tinham, como se você está vindo regularmente na escola, mas, né? Para vocês estarem, como tem que ficar em casa mesmo, né? Não pode sair. Tá? Então, para vocês estarem ocupando um tempinho para não ficar tão ociosos, tão na frente do celular, né? Nos joguinhos e tudo mais, tá? Então, gente, tá? Relembrando um pouquinho do nosso conteúdo, tá? Lá na página 48, a gente já havia dado uma pequena olhadinha introduzida, né, no conteúdo de sinopse. O que é uma sinopse, tá? Eu não sei, meu Deus, eu vou fazer um resumo do meu texto lá do meu livro. Como que eu faço esse resumo? Eu vou fazer lá, eu copio o primeiro parágrafo, pulo o segundo, é assim que faz? A gente sabe que não é, né? Então, o que é uma sinopse, tá? É um resumo ou uma síntese. O que é o resumo? Eu tenho meu texto em mãos, eu vou fazer a leitura desse texto, tá? E aí, deixo ele um pouquinho de lado e vou tentar retomar. O que eu li? Tá? Se eu não consigo fazer de uma parte grande, de um texto grande, eu vou fazendo por etapas, por parágrafos, né? Cada parágrafo, cada 2 parágrafos. Enfim, isso é uma divisão, tá? Como cada um preferir, né? Como você se encontrar melhor, tá? Então, essa parte do resumo. Li lá 2 parágrafos do meu texto. Então, agora, o que está falando nesses 2 parágrafos? É a minha interpretação, né, sobre o que está falando nesses 2 parágrafos. Aí eu vou lá e faço, tá, a minha sinopse, né? Eu vou fazendo o meu resumo, tá? Tudo certo, bonitinho, tá? Cheguei lá, beleza, a professora agora me cobrou uma resenha. Sinopse e resenha é a mesma coisa, resumo, tudo a mesma coisa. Não, gente, tá? Temos que tomar cuidado, tá? Resumo, sinopse é uma coisa, é a mesma coisa. A resenha é outra. A resenha, tá? Ela além de resumir, tá? Você leu o teu texto, certo? Você resumiu. Mas no final, você vai fazer o quê, tá? O objeto lá, que seria o texto, o livro, enfim. Você vai fazer uma avaliação, tanto positiva quanto negativa, crítica, para esse texto que você fez essa leitura, tá? Apontando os principais aspectos dele, tá? Você gostou, não gostou, o que deveria ser mudado, o que poderia ser escrito de forma diferente, tá? Então, essa que é a diferença entre o resumo e a resenha, tá? Ou a sinopse e a resenha. A sinopse, você simplesmente vai fazer o resumo do texto, né? Original. E a resenha, você vai fazer o resumo, mas além de estar fazendo, né, esse resumo, enxugando esse texto, né, colocando só os principais aspectos do texto, você vai estar citando, né, críticas, tá? Construtivas, né? Tanto negativas quanto positivas, tá? Lembra que eu comentei com vocês? Você muitas vezes julga o texto, julga o livro pelo título ou pela capa, né? Pra gente estar fazendo a produção, lembra que eu sempre falei pra vocês? Vou fazer minha produção. Primeiro eu desenvolvo meu texto, cheguei no final, peraí, agora eu vou para o meu título, tá? Por quê? Muitas vezes, o tema mais ou menos é sobre o meio ambiente. O aluno escreveu, chegou lá no final, o texto não tem muitas características sobre o meio ambiente, ele não conseguiu dizer se ele estava defendendo se ele estava num ponto positivo, né, um ponto negativo, o que ele estava fazendo, e coloca um título lá que muitas vezes não chama atenção, tá? Então as pessoas procuram mesmo fazer a leitura de um texto, de um livro, né, muitas vezes pelo quê? Pela capa ou pelo título. E que muitas vezes, né, vocês mesmos, na leitura de vocês falam, a capa desse não é legal, mas a história é interessante, tá? O conteúdo é interessante, tá? Então, gente,
Dentro disso daqui, nós temos a classificação dos perfis dos leitores, tá? Que tipo de leitores nós temos? Temos lá o público infantil, né? Aí temos uma leva de livros, tudo mais direcionado ao público infantil, tá? Infanto-juvenil, né? Aí temos lá uma leva de livros, histórias adaptadas há algum tempo para cá para adolescentes. E aí nós temos então as leituras adultas, né? Então cada um fazendo essas divisões, porque um adulto fazer leitura de um livro infantil não vai chamar atenção, né? A não ser o caso que sejam os pais que tenham filhos, vão fazer a leitura para o filho, mas não específica para eles, né? Então vocês mesmos, lembram que eu comentei? Vocês gostam de fazer determinadas leituras, tá? Então aí por volta do ano de 1950, nós tivemos uma separação desse público, tá? De leitores, certo? Eu vou colocar aqui para vocês qual é o nome desse público, né? Como a divisão aqui vai aparecer com o nome em inglês, tá, gente? Criou-se então um novo perfil, né? Uma nova separação do tipo de literatura, de acordo com cada faixa etária, tá? Então nós temos lá, primeiro, tá? O Young Adult, né? E aqui geralmente se caracteriza, tá? Entre as idades aí, tá? De 13 a 18 anos, certo? Então aqui, que tipo de leitura vai se encaixar aqui? Personagens de situações comuns, né? As que vocês estão vivem no dia a dia, esse conflito, né? A passagem aí de ciclos da vida, tá? De criança para adolescente, pré-adolescente, né? Do adolescente lá, do jovem para adulto, em que idade a pessoa se torna adulta, né? Enfim, vocês mesmos, até a etapa onde vocês já viveram, vocês sabem o que vocês já gostaram de ler e o que vocês estão, né, gostando e lendo na atualidade, né? Então aí tem a questão tecnológica que influencia muito também e tudo mais, né? Então aí a descoberta, né, da própria identidade, a existência na sociedade e os problemas pessoais que cada um possui ali na sua vida, né? Como exemplo desses tipos de texto, tá? Tanto hoje está muito na moda, né? Não gosto muito de ler, mas sim de assistir às séries, né? Então o seriado que seriam, tá? Lembra que eu falei para vocês? Todo filme, todo seriado, antes dele ser gravado, ele é o quê? Escrito, tá? Então tem um texto, tem um roteiro a ser seguido, tá? Então o seriado aqui dos Jogos Vorazes, tá? A gente já comentou em sala de aula, né? Que tipo de leitura que cada um gosta de fazer, tá? Então isso daqui é o que, né, caracteriza dentro dessa faixa etária, tá? Aí nós temos a outra classificação que seria a do New Adult, tá? Que aí já vem de uma outra faixa etária aí, mais ou menos, né, dos 18 aos 25, mais ou menos, tá? Não quer dizer que isso é uma regra para todo mundo, gente, é mais ou menos aproximado, tá? Então aí, lidam com o que né, mais ou menos as pessoas nessa faixa etária elas possuem. Tá saindo logo do ensino médio, entrando para a faculdade, fazendo novas amizades, conhecendo, né, novas coisas, tendo novas descobertas, tá? Então a realidade é diferente da classificação dos Young Adult, né? E ainda nós temos a outra classificação que seria dos crossover, né? Tudo em inglês, tá? Então essa categoria ela vai estar voltada, então, abrange as obras voltadas e divididos os grupos anteriores por maturidade, dependendo do que? De cada pessoa, tá, gente? Nada vai impedir de eu estar nesta fase, mas gostar de ler isso daqui. Não é isso que está dizendo. É que mais ou menos, né, como se fosse uma evolução da idade. Eu gosto de brincar com as meninas, né, de boneca até uma certa idade, depois eu não gosto mais de boneca, vou para outro, né, tipo de brinquedo e assim vai sucessivamente. Hoje vocês estão mais na fase do assistir, né? Principalmente aí as séries, tá? Então, gente, lá no livro de vocês,
temos a sinopse do livro Extraordinário, tá? Se alguém quiser fazer a leitura do livro também, pode baixar ele tem na internet, pode baixar ele em PDF, tá? E tá fazendo a leitura. Então aqui nós temos somente uma sinopse, tá? Você vai fazer o quê? Vocês vão fazer a leitura da sinopse, tá? A interpretação de vocês, estão lendo com bastante atenção, interpretem, tá? E fazer o quê? Resolver os exercícios certo? Tá? Da página 50 tá? Página 50, 51 e 52. 50, 51 e 52. Exercícios do 1, tá? Lá na 50 e volta lá no 1 de novo, na 51. Do 1, então, até o exercício 6. 1 ao 6. Certo, gente? Tá? É tudo questão de interpretação do texto. Tá ok? E aí, lá para a aula de literatura, aula de sexta-feira, tá? Vocês já têm andamento, atividades, tá? Eu não vou estar passando conteúdo novo porque vocês têm literalmente o que fazer, né? Então, até o dia 30 a gente tinha estipulado, feito o nosso calendário, de que vocês fariam o quê? Né? A leitura do livro, que a gente fez uma classificação desses livros, né? Então, vocês fariam ali a leitura do O Médico e o Monstro, tá? Que era do primeiro bimestre. Lá no meio do livro, lembra que tinha aquela ficha técnica lá? Uma ficha? Todos eles têm, cada livro que veio com o material tem a ficha. Tá? O que vocês vão fazer, gente? Ler o livro, nada mais é do que uma interpretação do livro, ou seja, né, em forma de exercício, você vai fazer uma resolução em forma de sinopse, tá? Então vocês vão fazer o quê? A resolução dos exercícios dessa ficha. Pode deixar no meio do livro, que no retorno a gente vai fazer um debate, né, uma mesa redonda, alguma coisa para discutir o conteúdo do livro, tá? E aí vocês já vão iniciar a leitura do segundo livro, que é As Cores da Escravidão, tá? O segundo livro, As Cores da Escravidão, tá? Já pode começar a fazer essa leitura. Então, para a literatura, você já tem conteúdo suficiente aí para estar realizando, tá? Só com relação, então, à produção, aqui a gente vai estar introduzindo nessa questão de textos, tá? Por hoje, por essa semana, vocês ficam com esse conteúdo, para a semana que vem a gente dá continuidade, ok? Beleza. Então, até a próxima aula, tá, gente?